Início diante do altar de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Oremos. Suplico-vos, Senhor, que afasteis de nós as nossas iniquidades e maus sentimentos, ódios, ciúmes, invejas, orgulho, rancores e todas as paixões que nos afastam de vós, para que só assim mereçamos estar na graça de Deus Adonai e dos santos com as almas puras. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos dos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os santos que vos digneis perdoar todos os nossos erros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos em espírito e verdade. Nós vos glorificamos em atos puros de humildade, tolerância e caridade. Nós vos damos graças por causa da vossa grande glória, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Jesus e Senhor primogênito Filho de Deus Pai, Cristo iluminado pelo Santo Espírito, Cordeiro de Deus, vós que tirais os pecados do mundo, recebei nossa súplica. Vós que estáis assentados à direita do Pai, compadecei-vos de nós, que vós sois também o Santo Espírito, o Santo dos Santos. Vós sois também, Senhor, só vós, sois Altíssimo e também nosso Pai e Salvador, mensageiro inspirado por São Gabriel, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Supremo e Eterno. Amém. Aspergi-me, Senhor, com o sopro da purificação interior, lavai-me, e sobretudo tornai-me alvo como a neve. Amém. Pai nosso eclético universal, oremos. Pai nosso que estás no infinito das alturas, dos mundos, dos sóis e dos céus, santificado seja o vosso nome aqui na terra e em todo o universo. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade assim na terra, como no absoluto do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, tanto para o espírito como para o sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldade, assim como nós, espíritos imperfeitos, na escuridão do corpo e escravos da carne, devemos perdoar e amar todos os nossos devedores e ofensas e crimes, segundo as vossas leis de amor universal, e não nos deixei cair em tentação do erro e do pecado, tanto da mente como do corpo, quer exterior, quer interior, e livrai-nos de todo mal, tanto tangível como intangível, assim seja. Livrai-nos, Senhor, nós vos pedimos na mais profunda e secreta súplica, a nós que somos vossos servos humildes, de todos os males e assaltos negativos passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo. Dá-nos pela vossa suprema bondade a paz e a saúde sendo propício, a fim de que possamos levar-nos até a vossa presença, iluminados e redimidos pelo nosso passado e pelo nosso presente, pela intercessão da bem-aventurada e piedosa Mãe Maria Santíssima, do precursor São João Batista, de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, e dos apóstolos São Pedro, São Tiago Maior, São Paulo, Santo André, São Tiago Menor, São João Evangelista
e de todos os santos discípulos, profetas e mártires, imolados em todos os tempos, pela glória de vossa causa divina e eterna. Amém. Dai-nos a nós, vossos filhos, ovelhas do vosso pequeno rebanho, a paz e a saúde mental durante a nossa vida neste mundo de promessas e alegrias transitórias, a fim de que, sendo assistido pela ajuda de vossa misericórdia e de vossos mensageiros eleitos, nunca fiquemos escravos do pecado e das paixões do mundo, nem do temor de qualquer perturbação ou perseguição, quer dos encarnados, quer dos desencarnados, pelo poder supremo e vigilante dos arcanjos, Gabriel, Rafael e Micael, e pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que, sendo Filho de Deus, vive e reina na unidade do Espírito eterno de Adonai, em todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Que esta paz celeste, Senhor, que deixaste aos vossos divinos mensageiros eleitos, e a todos os que, pela humildade, amor e caridade, cumpriram as vossas leis, habite sempre no nosso coração e esteja sempre entre nós e os nossos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua fonte, seu corpo e seu sangue, nos ajude, nos console e nos protejam de todos os fracassos e perigos, quer materiais ou espirituais, tanto da nossa alma como do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus, que vos dignaste nascer de Maria Santíssima, vossa augusta mãe, sob a proteção de Júpiter e do signo de Píceas, e que na cruz lavastes o mundo de seus crimes e pecados, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo. Assim seja. Cristo, Cordeiro de Deus e nosso Pai, que foste imolado para a salvação dos homens, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e de aperfeiçoamento na terra. Assim seja. Cordeiro de Deus, que sois o caminho único pelo qual todos serão salvos, dai vossa paz duradoura e eterna, tanto nesta como na outra verdadeira vida. Amém. Ato de penitência, confissão do sacerdote. Confesso a Deus onipotente
por minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. O Senhor seja convosco. Lavabo. Lavarei minhas mãos entre os inocentes e estarei, Senhor, ao redor do vosso altar, para ouvir a voz dos vossos louvores e proclamar vossas maravilhas. Senhor, amei a beleza de vossa casa e o lugar onde reside vossa glória, meu Deus. Não me deixeis perder a alma com os ímpios, nem a vida com os homens maledicentes e perversos, em cujas mãos se encontra iniquidades, e cuja direita está cheia de dívida e mais obras ocultas. Eu, porém, tenho procedido com sinceridade, e desejo corrigir meus erros e reparar minhas culpas, para me tornar um justo aos vossos olhos. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto que conduz a vós. Louvar-vos-ei, Senhor, nas boas obras dos meus atos e pensamentos e nas assembleias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ofertório, homenagem. Oremos. Vós que comungais e venerais a memória, em primeiro lugar, da gloriosa e sempre Santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, Mãe de João Batista, de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Tiago Maior, André, João Evangelista, Tiago Menor, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Simão e Paulo, Jerônimo, Jorge, Sebastião, Crisóstomo, Tito, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por cujas preces e merecimentos, concedei que em todas as coisas estejamos sob o manto de vossa divina proteção, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, nós vos oferecemos o pão e o cálice simbólico da salvação, suplicando vossa clemência,
para que ele suba à presença de vossa divina majestade, para a salvação nossa e de todos os homens da terra. Amém. Em espírito de humildade e coração contrito, recebei-nos, Senhor, e assim se faça hoje e sempre este nosso sacrifício em vossa presença, de modo que vos agrade em espírito e verdade. Amém. Vinde, santificador onipotente, Deus eterno, e abençoai este sacrifício preparado pela invocação do vosso santo nome. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que estas ofertas sejam por vós em tudo abençoadas, aprovadas, confirmadas, dignas e aceitáveis aos vossos olhos, a fim de que se torne para nós, simbolicamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, a quem louvamos eternamente. Amém. Este é o pão simbólico do meu corpo. Oremos. Recebei, Pai, Deus onipotente e eterno, este pão é a imagem de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço por meus inumeráveis erros e pecados, ofensas e negligência, e por todos que se acham presentes e contritos, todos fiéis e infiéis cristãos encarnados, e em favor dos espíritos dos irmãos Hercínia, Lia, Dalila, Gastão, Abner, Arion, Demerval, Van Linden, Breno, Eliezer, Salomé, Martina, Xenócrates, Orêncio, Henrique Ribeiro da Silva, João Ribeiro Cerqueira, Edivaldo da Silva Neiva, Joaquim Machado Rocha, Rita Juventina da Conceição, Sebastiana Rita dos Santos, Agripino Manuel dos Santos, Rosânia Carvalho Rosa Costa, Manuel Berto da Silva, José Berto da Silva Neto, Josefa Berto da Silva, José Bernardo da Silva, Valdivino Francisco da Silva, Florencio Ferreira Cruz,
Cláudio José Ferreira Cruz, Cláudia Rejane Santiago, Jordânio Ferreira Santiago, Maria do Carmo Santiago, José Tadeu Santana, Gastão Luiz Marizek, Raíssa Labanca Silva, Francisco Carlos Oliveira dos Santos, Terezinha Soares Costa, Berbelinda Maria Aparecida, José da Costa, Luísa Oliveira Varela, Petrônio Lopes de Melo, João de Deus, Adelmar Alves de Almeida, Janderlon, irmão Omar, irmão Epaminondas. Em homenagem, no dia de hoje, a Nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Cordeiro de Deus, a Maria Santíssima, a Eloá Mestre Micael, aos peregrinos da caridade. E glória de Deus Adonai e a todos os seus delegados divinos, a fim de que a mim e a eles aproveite este sacrifício para a honra e salvação de todos e vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, na véspera da sua paixão, tomou o pão em suas divinas e veneráveis mãos e, erguendo os olhos ao céu para vós, ó Deus Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu-o, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este pão simboliza o meu corpo. Este é o cálice simbólico do meu sangue. Oremos. Do mesmo modo, depois de ter coado o vinho, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando-vos graças, benzeu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice simbólico do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé e sacrifício, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Todas as vezes que isso fizerdes, fazei-o em memória a mim.
Amados irmãos, que a paz do Divino Cordeiro de Deus esteja sempre em nossos corações. A nossa querida e divina Igreja Cristã Eclética, nesta manhã de domingo, uma vez mais, reúne seus fiéis para viverem alguns instantes na companhia de Jesus e dos nossos maiores da espiritualidade. Estamos com os nossos espíritos em festas, revivendo a grande peregrinação Êxodo, ocorrida em 1956, sob o comando do nosso sereníssimo e venerável grão-mestre Ocanã. Aos peregrinos da caridade, ou peregrinos da eternidade, o nosso louvor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por terem participado desta página da história da humanidade que jamais se apagará. Muito pelo contrário, nós, os chegados de última hora, iremos transferi-la às próximas gerações. E um dia, a humanidade deste planeta escola irá procurar saber, conhecer como ocorreu, onde viveu o mestre Ocanã e seu grupo de peregrinos. Meus queridos, tudo já nos foi dito. Realmente, o que o ser humano precisava saber, para conhecer, para aprender e muito mais, para aplicar, exemplificar, para ser feliz, os céus nos transferiu através dos milênios. Nosso mestre, o restaurador das coisas sagradas, não deixou nada sem nos comunicar, sem escrever, sem ensinar, sem alertar, até mesmo sem advertirmos a todos nós do papel que cada um de nós temos que apresentar na vida. Todos recebemos esses ensinamentos sagrados. Oxalá um dia os nossos espíritos possam despertar, possa ocorrer em nós o eterno renovar-se. Quiçá hoje não possamos renovar os nossos compromissos, não com os homens. Deixe que os homens cuidem das coisas do mundo, mas o nosso compromisso com Deus, nosso Pai, com os nossos maiores da espiritualidade. A eles iremos prestar contas. Não nos importemos, não nos preocupemos o que está ocorrendo no mundo. A cada um segundo suas obras. Essa é a lei. Deixemos que todos cumpram a sua experiência, façam aquilo que desejam, e se não for correto, terão que parar, terão que raciocinar e terão que recomeçar, mas de uma forma correta, para frente e para o alto, para cima e para o alto, em direção à luz do que vive eternamente. Queridos, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus são de tal natureza que guardam sempre algo mais para o que mais sabe e quer alcançar. Pois seu espírito tanto se eleva, quanto mais nossa compreensão se alarga. Basta observar, por exemplo, a comunicação referente à fé, da qual
algum proveito recolhem os espíritos simples. Maior conhecimento alcançam os inteligentes, e intensas cintilações de inesperada luz brilham para as almas mais evoluídas. Irmão, se a vossa alma abriga o desejo de ser útil aos teus companheiros da terra, auxiliando-os para o seu progresso, amparando-os em seus sofrimentos e encaminhando-os para a espiritualidade, transmita em cada lar onde tenhas uma amizade, uma destas mensagens do Divino Enviado, para que todos recebam os altos benefícios da nova peregrinação do Mestre Excelso pelo planeta terráqueo. Somente assim, semeando nas almas a doutrina de Jesus, para como aqui se encontra, teremos amanhã uma sociedade mais espiritualizada e, por conseguinte, melhor. Os elevados conhecimentos espirituais que aqui nos são tão singelamente transmitidos são tão bem explicados como ainda não vimos em nenhum outro livro. Nada morre, meus irmãos. Tudo ressurge dentro das mesmas aparências da morte, para a confirmação mais acabada da vida e de seu aperfeiçoamento. Por sua aproximação paulatina para Deus. Pois, elevem-se constantemente vossos pensamentos e seja a vossa oração, em todos os momentos, o laço que a Ele vos une, mas deve ser a oração. O que ama, já amando, ora, e o que ama, sabe, antes de tudo, enxugar as lágrimas dos seres amados. São vossos irmãos, os homens todos, todos os espíritos do universo. E lembrando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, recorremos uma vez mais às bem-aventuranças promulgadas no Sermão do Monte. O Mestre, ao pronunciar as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, promulgou aquilo que se chamou a Carta Magna do Reino dos Céus. As multidões atraídas pelos milagres, pela palavra e pelo poder da personalidade do Mestre, uniram-se a ele, deram-lhe ocasião para pronunciar aquele magistral sermão. Hoje estamos aqui unidos ao Mestre Yohanan, buscando ouvi-lo, buscando senti-lo, os seus ensinamentos, os seus alertas, os seus afagos espirituais, diante de tanta incerteza que ainda carregamos pela nossa inconstância da fé. Esse lindo tema da moral cristã, comparado ao Antigo Testamento, é mais ainda ao judaísmo da época, é uma proclamação solene do Messias, fundador e legislador da nova aliança. Jesus expôs nas bem-aventuranças as condições essenciais para se obter o direito e a cidadania do seu reino. Mas o Mestre traz uma mensagem no Sermão da Montanha
que não segue a lógica deste mundo. Uma mensagem de conforto e inclusão social é proferida. Seu discurso encontra lugar cativo no coração dos desvalidos e rejeitados por aquela sociedade excludente. Disse o Mestre: bem-aventurado os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. O Mestre não falava de uma pobreza econômica, mas exatamente daqueles que conhecem o seu vazio espiritual e a sua miséria moral. Trata-se de reconhecer que necessitamos da graça e da misericórdia todos os dias. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os que choram, todos os aflitos, os que sofrem com paciência a causa da justiça. Sofrem, mas não desistem e continuam a praticar o bem. O choro que também produz arrependimento para a salvação. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, a mansidão aqui nada tem a ver com covardia. Não é fraqueza, é a mansidão escolhida, onde se resolve amar o seu inimigo e pagar o mal com o bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tantas atrocidades são cometidas no mundo até hoje: assassinatos, estupros, genocídios. Quantos não estão sedentos de justiça? O nosso bom rei afirma que um dia serão todos fartos. Deus irá julgar os homens e a sua justiça prevalecerá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que se sensibilizam diante da miséria e da necessidade dos outros. Deus promete que os tratará com igual misericórdia, especialmente no último dia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus irmãos, ter um coração limpo é para aqueles cuja vida foi mudada pela graça de Deus, quando do novo nascimento. Estes são purificados pelo Espírito de Deus e buscam a santidade. Nós tivemos um novo nascimento. Procuremos ser purificados pelo Espírito de Deus e busquemos a santidade eterna. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque o reino dos céus é um reino de paz. Jesus é o príncipe da paz. Um cidadão do reino deve ter em si a responsabilidade de promover a paz. Sempre busquemos promover a paz, seja qual for a tribulação ou o que esteja correndo conosco e com o mundo. É nossa missão, é nossa tarefa buscarmos a paz. Pois foram transformados pelo amor do Evangelho e têm em si mesmo a paz de Deus. Receberam a paz de Cristo e são embaixadores que levam sua mensagem de paz. Sejamos nós, obreiros ecléticos, embaixadores do Cristo, e saibamos levar sempre
e sempre uma mensagem de paz, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de gratidão a Deus, principalmente por nos permitirmos vivermos novamente como família universal. Família que precisa o quanto antes descobrir e entender que aqui estamos para nos auxiliarmos. Todo aquele que se considerar sabedor das leis, conhecedor dos princípios, seja o primeiro a ajudar sempre aqueles que demonstram ainda não conhecer os princípios espirituais. Conhecer o Espírito conhece, mas ele encontra-se adormecido diante do compromisso kármico de cada um de nós. E com o nosso esforço, com a procura de conhecer a si próprio, eles vão despertando para que possamos não nos apresentar diante do mundo como conhecedor da verdade ou ser melhor do que os outros. Não! Despertando em nós o direito sagrado de utilizar em auxílio e em benefício ao próximo, antes mesmo de nós mesmos. Essa é a grande missão, esse é o grande verso que temos que encontrar na nossa vida. Aqui estamos, peregrinando na terra, vivendo essa epopeia de Ocaanã no mundo e dos peregrinos da caridade, para nos prepararmos para servir, que o nosso Mestre nos ensinou em vida, não com palavras vazias, viver para servir e não para ser servidos. Quanto mais responsabilidade assumimos, quanto mais nos direcionamos ao ápice da nossa escala espiritual essênia, menor teremos que ser e servo dos nossos irmãos e semelhantes. Necessário se faz que todos nós, individualmente, cada um busque encontrar essa posição espiritual, pois ela nos pertence, ela nos foi doada de graça. E aquilo que recebemos de graça, temos que de graça distribuir. Vamos viver, meus companheiros, meus irmãos de jornadas. Por vezes, muito nos machucamos por ainda descuidarmos dos nossos compromissos espirituais e pensarmos que os problemas do dia a dia são os mais importantes. Não! Importante é sabermos respeitar o ser humano. Não faças aos outros aquilo que não quereis que eles façam a ti, Jesus de Nazaré. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quem de nós não estamos sendo perseguidos? Se não fomos, ou se não estamos, seremos. Seremos porque nosso Mestre nos ensinou: todo aquele que busca viver a vida espiritual terá a vida presente muito dolorosa, muito sacrifício, de muita dor. Esse é o nosso prêmio. Esse é o galardão que queremos no mundo. Não o reconhecimento das nossas obras, mas vencermos a nós mesmos. Jesus prediz a atitude hostil do mundo em relação aos seus discípulos. E por vezes essa atitude hostil até entre nós mesmos, que comungamos a mesma lei, a mesma escola, os mesmos princípios, os mesmos ideais.
A promessa para que aqueles que sofrem perseguição por amor a Jesus, não amor ao mundo, às vantagens do mundo, a esse amor de família que não sabemos ainda sentir e reconhecer o verdadeiro amor espiritual. Jesus parece ser difícil de aceitar, mas é o que reserva maiores recompensas. Quanto maiores dores, quanto maiores perseguições, maior será a nossa recompensa no dia do juízo final. Pensemos nisso. Deixamos para pensar, depois que não pertencemos mais ao mundo? Choro e ranger de dente é o que vai nos facultar. Vamos participar da vida, pé no chão, firmes, a cabeça aos céus. Bem-aventurados aqueles que herdarão o reino. Somente pela fé no Evangelho pode-se modificar o homem interior. Não é mandando o outro fazer aquilo que ele não faz. Disse o mestre, é o exemplo acima de palavras. Abrir os olhos espirituais para se poder enxergar além dos conceitos humanos. Ficamos presos aos conceitos puramente terra a terra. Quando temos a luz, nos foi dado essa luz do que vive eternamente. Por que não trazê-la na nossa retina mental, mesmo bruxuleante, mas lembrar sempre que ela está em nós. Essa molécula, essa partícula divina está em nosso ser. E aqui estamos para utilizá-la em favor do nosso irmão e semelhante. Não buscar utilizar essa chama em meu próprio benefício. Tudo anulado. Não foi para isso que renascemos. Não foi para isso que o Mestre nos trouxe de volta a essa escola essênia de todas as épocas da humanidade. Eu vos, porém, vos digo, Jesus, amai os vossos inimigos. Sempre, sempre, sempre teremos que repetir até que crie raiz dentro da nossa mente a necessidade nossa de obreiros ecléticos, ditos, é amar ao nosso inimigo. Bendizei aos que vos maldizem. Olha o que falta a mim, ao meu espírito, ou a quem mais desejais. Bendizer, abençoar a todos aqueles que nos maldizem. Encontraremos na imitação de Cristo a necessidade do mundo mostrar os nossos erros. Precisamos disso para, no exame de consciência, sentirmos a necessidade de nos modificarmos, pois estamos com o pé fora da linha. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejas filho do vosso Pai que está nos céus. Como compreender, meus irmãos, o sentido da palavra vitória? É quando derrubamos um irmão? É quando tiramos um companheiro da caminhada para pecar o lugar dele? Não sabemos a encrenca que estamos arrumando para nós. Que ele está naquela posição porque alguém superior o colocou. Retirá-lo, aquele que for para aquele lugar, não suportará. Será destruído. Pois não tem essa bagagem.
não tem esse selo. Difícil é se deixar vencer para ganhar. Repetindo sempre, 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 sempre esse sermão da montanha, para que em cada vida que passarmos por esse planeta, vai ficando uma gota de cada vez, até o nosso espírito se purificar. Muitas vezes é necessário perder para alcançar êxito. Por vezes, queremos, numa reunião, num grupo, reclamar uma situação. Mas é preciso sentirmos se a nossa reclamação será construtiva. Se ela for tirar do sério, do equilíbrio, aquele que já está desequilibrado, melhor silenciarmos, entregarmos ao Pai. Ele sabe a hora e o momento de nos socorrer, de nos dar o que precisamos, nunca o que queremos. Bem-aventuradas derrotas. Os antigos diziam que há males que vêm para bem. Os antigos, vovó, vovô, meus pais. Bem-aventuradas as derrotas que nos ensinam a vencer o orgulho, o egocentrismo, o culto ao eu. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta do amor contra o ódio. E o amor, essa força poderosa do universo, sempre vencerá. Para o nosso próximo, devemos reservar somente a mansidão, a compreensão, o amor e o perdão. Nessa semana de peregrinação Êxodo, guardemos, se possível, nos caninhos do nosso espírito, não do corpo, que vai virar pó, que para o nosso próximo precisamos reservar somente a mansidão, a compreensão, o amor e o perdão. Fatalmente, aqueles que acham que possuem virtudes espirituais e bondade vinda de si mesmo, não herdarão o reino de Deus. É preciso a humildade de reconhecer as nossas fraquezas e, em humildade, crer na misericórdia de Deus. Os poderosos usam a força ou o dinheiro para obter tudo o que querem, mas somente os bem-aventurados, dispostos a sofrer por amor ao Evangelho, os mansos e humildes de coração, que ajudam o próximo, poderão entrar no magnífico e tão esperado reino dos céus. Me perdoe, meus companheiros de jornada, mas é o que meu espírito precisava dizer a si mesmo. E nada como um local deste sagrado para conversar com Deus, para reconhecer a nossa pequenez e receber a graça, pois estamos no tempo de uma graça. Receber a graça divina da reencarnação e do reencontro com o nosso passado nesse presente, hoje. Porque o amanhã não existe, não nasceu. Hoje é o dia mais importante na história do nosso espírito. Sejamos, pois, abençoados por Mira de Nazaré, a divina Mãe de Jesus, Mãe das Mães, e Eloá Mestre Micael, mensageiro divino da justiça divina. Segurança
daqueles que confiam, não só confiam, mas que aceitam e tentam de qualquer forma cumprir os ensinamentos do apóstolo das religiões, Mestre Yohanan. A ele, nossa eterna gratidão, apesar da nossa pequenez, da nossa incompreensão, mas ele, luz que vive eternamente, conhece o porquê da nossa fuga, da nossa dúvida, porque ele conhece a cada um de nós pelo avesso. E ele está sempre pronto a nos abençoar, a nos proteger, a nos levar ao ponto que teremos que chegar. Para isso, não podemos e não devemos esquecer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a vivência, não para discurso ou oratória. Que a paz do Divino Cordeiro de Deus, de Mestre Yohanan, de Nossa Senhora da Conceição, de Eloá Mestre Micael, uma vez mais, renove as bênçãos e as proteções espirituais a esta família universal. Paz aos nossos espíritos. Assim seja. Ainda permanecemos neste estado especial, mas vamos vos dizer que estamos suplicando aos céus essa proteção divina e essa força, e quiçá, com as orações de todos vocês, possamos, se assim nos for permitido, no mês de dezembro, voltarmos à nossa comunhão sagrada. É uma súplica que estamos fazendo aos céus. Façam também em favor de toda a nossa família, até que possamos abrir as portas para os nossos irmãos, que aqui não estão fisicamente, mas o coração deles aqui estão, buscando o socorro que o mundo não pode oferecer a ninguém, aqui e acolá. Boas festas aos peregrinos de última hora, que somos nós. E outros estão vindo aí, como foi dito ontem. Porte o ofertório da comunhão do sacerdote. Concedei, Senhor, que o vosso corpo que recebi, o sangue que bebi, simbolicamente se une às minhas entranhas e tenha um pleno significado espiritual, e fazei que, refeito pelos santos e sinceros atos de louvor ao vosso nome, aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja convosco.
Oração de purificação, oremos. Ó Deus onipotente, que como a base purificaste os lábios do profeta Isaías, igualmente dignáveis, por vossa benigna misericórdia, purificar meus lábios, minha língua e minhas palavras, para que nunca cometa injúrias e blasfêmias, para que não sirva de violação às vossas leis contra o meu próximo, a fim de que possa em verdade e dignamente anunciar o santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor, dai-me, Senhor Deus, a vossa santa bênção. Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1. Oremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, por quem todas as coisas foram feitas. E nada do que está feito foi feito sem Deus. Nele estava a vida e o Verbo, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz mesma, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. João era o mesmo Elias, e os homens também não o reconheceram, o qual ainda há de vir e restaurará todas as coisas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória de primogênito do Pai, cheio de graça e verdade. Graças a Deus. Por estas palavras evangélicas, Senhor, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho primogênito de Deus, luz da luz, Senhor eleito do Senhor Supremo e verdadeiro Deus, gerado, mas não feito para o vício e para o pecado ou fins ilícitos, agora em consubstancial perfeição espiritual, no seio do Pai e Supremo Criador de todas as coisas, o qual, por amor de nós e para a nossa salvação, desceu entre nós, e encarnou-se por decreto divino Maria Santíssima e tornou-se homem. Foi também pelos homens crucificado, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu injúrias e foi sepultado. Ressuscitou em espírito e verdade no terceiro dia, segundo as antigas escrituras originais. Subiu ao céu, está assentado à direita do Pai, de onde de vir um dia julgar os vivos e os chamados mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, nos Espíritos de Deus, e em São Gabriel, que também é Senhor e mensageiro divino, que dá a vida, procede do Pai e precede o Filho, com os quais é juntamente adorado e glorificado, em Espírito e verdade, e que falou e inspirou a Jesus e aos profetas. Creio na Igreja Universal de Cristo, una, santa, cordial, evangélica, pura, humilde, apostólica e modelo de fé, semeando amor e caridade, com exemplo decidido de renúncia, altruísmo e abnegação, acima do sectarismo belicoso e de todos os conflitos religiosos do mundo. Creio no batismo espiritual como caminho que desperta o arrependimento e como ajuda para a penitência dos erros e culpas para alcançar, por fim, a remissão dos pecados do espírito sobre o corpo. Espero a ressurreição espiritual dos chamados mortos e outras vidas de aperfeiçoamento e a imortalidade da vida através dos renascimentos sucessivos nos séculos futuros. Amém. O Senhor seja convosco.
Meus irmãos, permita-nos nos lembrar que hoje, segundo o antigo calendário, é dia de todos os santos. Que nossas súplicas a todos os santos em favor da humanidade, que eles possam nos auxiliar, nos ajudar a afastar de nós essa tal pandemia, se assim for a vontade do Criador do Universo. Encerramento. Ide está terminado o ofício. Bendigamos a Deus, graças a Deus. Oremos. Pareça-vos bem, ó Santa Trindade, a homenagem de vosso servo, e permitir que o sacrifício que indignamente ofereci aos olhos de vossa majestade vos seja aceitável, me seja propiciável, a mim e a todos em prol dos quais o ofertei com a vossa comiseração, assim seja. Eu, sacerdote eclético e servo de Deus, vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oração final do ofício. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.